Minha mãe removeu o EpiPen da minha filha e trouxe pasta de amendoim para a nossa casa no Natal. Pensei que foi acidente até descobrir as mensagens entre ela e meu ex-marido planejando tudo. No Natal, minha filha de 8 anos segurou minha mão e sussurrou: "Tenho medo da vovó." Eu me virei para minha mãe. Ela estava sorrindo, mas então percebi o que ela estava segurando e tudo dentro de mim congelou. 10 minutos depois, a polícia estava batendo na nossa porta. Apenas 10 minutos antes de tudo desmoronar, eu ainda estava me convencendo de que as coisas estavam bem. Não pacíficas, não perfeitas, mas administráveis. 10 minutos antes de tudo explodir, eu continuava repetindo que estava tudo bem. A casa estava lotada. Minha mãe flutuava pela cozinha como se governasse o lugar. Derek, meu ex-marido, estava encantando alguém. Jade, minha melhor amiga, pairava perto da mesa de petiscos, me lançando um olhar que claramente dizia para não me deixar sozinha com Derek e Lucy. Minha filha estava colada ao meu lado. Aquilo deveria ter sido a primeira pista de que eu tinha passado o dia sem chorar sobre o purê de batatas. E eu estava chamando isso de vitória. Então Lucy puxou minha mão. Eu me inclinei mais perto. "O que foi, querida?" Ela olhou diretamente para mim, séria como sempre, e sussurrou: "Tenho medo da vovó." Meus pensamentos pararam completamente. Sem confusão, sem hesitação. Ela disse claramente. Sem teatralidade, sem lágrimas. Apenas uma verdade quieta e certa. Eu pisquei, assustada. Ela sentiu. Eu me virei lentamente para encarar a cozinha. Minha mãe estava no balcão, ainda sorrindo. Não para ninguém, apenas sorrindo. Aquele tipo de sorriso que se dá quando se está sozinho, mas fingindo não estar. Ela estava cantando baixinho, fora de tom e excessivamente alegre. Suas mãos se moviam por um prato de sobremesa, espalhando algo. Nada parecia errado a princípio, até que percebi o pote que ela estava usando. Foi quando meu peito se apertou. Parecia exatamente o pote sem nozes que eu sempre compro. Mesma marca, mesmo formato, aquele tom de azul reconhecível. Mas a tampa estava errada. Meu estômago se contraiu. Eu me aproximei um pouco, casualmente. Não o suficiente para levantar suspeitas, apenas o suficiente para ver melhor. Então eu vi o rótulo. Mesmo design, mesma fonte. Mas era diferente. E eu soube imediatamente que esta não era a versão segura. Esta era a original. A que claramente declara que contém nozes de árvore em um texto pequeno e inconfundível no verso. A que é estritamente proibida em nossa casa. A que eu já avisei todos repetidas vezes. A que poderia desencadear anafilaxia em luz. E ela estava espalhando isso em um biscoito. Um biscoito que ela colocou cuidadosamente em um prato rosa de unicórnio. O prato da Lucy. Eu congelei. Minha mente passou por possíveis explicações, como flacades. Talvez ela tivesse trazido o pote errado. Não, eu a vi levantar o pote sem nozes quando chegou. Selado, outro lado. Este não era o mesmo. Talvez ela tenha pegado por engano. Talvez ela não tivesse percebido que trocou os potes. Exceto que eu nunca compro o tipo regular. Não deveria haver outro pote. Nesta casa, nunca houve outro pote. Então de onde veio este? E por que ela estava sorrindo? Eu me virei, caminhei rapidamente até minha bolsa e abri o bolso lateral. Estava vazio. Meus dedos correram pelos outros compartimentos sob a aba. Nada. O EpiPen da Lucy, sempre naquele lugar, havia desaparecido. Eu não reagi. Eu não podia. Minhas mãos estavam dormentes. Olhei para a Lucy. "Vamos para meu quarto por 1 minuto, tá?" Ela sentiu. Sem perguntas, apenas confiança. Caminhamos pelo corredor. Tranquei a porta atrás de nós, abri a cômoda, peguei o EpiPen reserva, sentei-me, tentei respirar. "O que você está procurando?" Lucy perguntou. "Seu EpiPen." Ela inclinou a cabeça. "Ah, a vovó pegou." Eu olhei para ela. "O quê?" Eu a vi. Ela pegou da sua bolsa. Colocou na dela. Não foi um engano. Nunca foi um engano. Peguei meu telefone e liguei. "Minha filha tem uma alergia a nozes que ameaça sua vida. Alguém na minha casa trouxe um produto com nozes e removeu seu EpiPen da minha bolsa. Eu tenho um reserva, mas acredito que isso foi feito intencionalmente." 10 minutos depois, uma se formou e eu ainda estava sentada ali, segurando minha filha com um braço, o EpiPen no outro, esperando descobrir se isso realmente estava acontecendo ou se já havia acontecido e eu era apenas a última a ver. Cresci em uma casa onde manter a paz significava ficar em silêncio. Se a mãe estava estressada, você não fazia perguntas. Se meu irmão Trevor esquecia de se limpar de novo, você limpava por ele. Se algo parecia injusto, você sorria. Era assim que as coisas eram. Trevor e eu éramos próximos em idade, mas as regras nunca pareciam se aplicar igualmente. Ele podia deixar uma bagunça, revirar os olhos para a mãe, ignorar tarefas e, de alguma forma, ainda ser elogiado por tentar o seu melhor. Enquanto isso, eu era quem sabia onde estavam as pilhas extras, quem descobriu como evitar que a máquina de lavar inundasse o corredor. Mamãe costumava me chamar de sua pequena segunda em comando. Soava doce quando eu tinha 6 anos. Aos 16, parecia um trabalho para o qual nunca me inscrevi. Nosso pai nos deixou quando eu tinha cerca de 10 anos. Divórcio.
silencioso, bagunçado. Final. Ele ligava de vez em quando, mandava cartões de aniversário com dinheiro dentro, mas ele se foi. Isso nos deixou, Trevor e eu, com mamãe, o que realmente significava que era apenas eu e mamãe segurando tudo, e Trevor flutuando em sua própria órbita. Trevor ainda flutua. Ele não mora mais com a mãe, mas também não é exatamente independente. Entre empregos, como ele diz, exceto que entre implica que havia algo antes e algo vindo a seguir. Não estou convencida de nenhum dos dois. Enfim, considere que quando estava na casa dos 20 e poucos anos, ele era charmoso de uma forma ensaiada. Alguns homens são do tipo que fazem você se sentir sortuda só por ser notada. Ele era bem-sucedido, confiante, articulado. Todos gostavam dele, especialmente mamãe. Ela o adorava. Dizia que ele era o tipo de homem que sabia liderar. Dizia que eu era sortuda. E por um tempo, eu acreditei nela. Nos casamos, tivemos luz e por um tempo deu certo. Quando a empresa de Derek se expandiu, ele ofereceu à minha mãe um emprego em tempo integral. Algo administrativo. Servia para ela e ela adorava contar às pessoas que trabalhava para a família. Isso a fazia sentir importante. Ela tinha uma mesa, uma assinatura de e-mail, um chefe que admirava. Então parou de funcionar. Não vou recontar em detalhes. Apenas direi que eu deixei porque ele me traiu, e isso foi suficiente. Quando contei à mamãe, ela não arfou nem ficou com raiva, nem perguntou se eu estava bem. Ela suspirou. Então ele te traiu. Ela disse, acontece. É assim que os homens são. Lembro de ficar olhando para ela, esperando a parte em que ela completaria com algo como, mas ainda assim está errado ou estou aqui por você. Em vez disso, ela disse, você deveria ter ficado. Você tem um filho. Eu disse, não vou permanecer em um casamento quebrado para você poder manter seu emprego. Ela não falou comigo por 3 dias. Derek não a demitiu? Claro que não. Ela foi promovida. Ganhou mais responsabilidade e mais dinheiro. Recebeu razões para falar dele com reverência. Mesmo depois de tudo. Ela pegou essas razões e aproveitou ao máximo. Ele é profissional, organizado, generoso. Ele ainda me apoia. Mesmo depois do que você fez? Do que eu fiz? Trevor, para registro, foi neutro. Principalmente porque não queria balançar nenhum barco que pudesse lhe oferecer um emprego. Ouvi rumores de que Derek havia sugerido trazê-lo para a empresa. Nada concreto, apenas o suficiente para deixar Trevor interessado e quieto. Então veio o processo de custódia. Derek queria 50%, talvez mais. Ele disse que queria se envolver, disse que Lucy merecia ambos os pais. Ele tinha o dinheiro, a casa, as camisas limpas, o corte de cabelo fresco e voz calma. Eu tinha rotina. Os joelhos ralados, as histórias da noite, o medo de que, de alguma forma, nada disso importasse. Tentei lutar de maneira justa. Eu realmente tentei. Mas quando sua própria mãe sugere que talvez Lucy ficaria melhor com ele, é difícil sentir que alguém está do seu lado. Ela dizia coisas como, você é sempre tão reativa e ele oferece estabilidade. Estabilidade. Essa palavra ainda ecoa na minha cabeça como um tapa. Como se amar minha filha o suficiente para protegê-la fosse instabilidade. Como se perceber quando algo estava errado fosse ser reativa demais. O advogado de Derek usou isso contra mim no tribunal. Pintou um quadro de uma mãe histérica que via perigo onde não havia. Mamãe estava lá, sentada atrás dele, balançando a cabeça em concordância quando ele falava sobre minha ansiedade excessiva em relação à alergia da Lucy. Como se eu inventasse a anafilaxia. Como se os 3 episódios anteriores fossem teatro da minha parte. Consegui custódia principal, mas Derek ficou com visitas aos fins de semana e feriados alternados, incluindo o Natal deste ano. Mamãe ficou furiosa. Disse que eu estava sendo egoísta, que Lucy precisava de ambos os pais, que eu estava usando a menina como arma. Não conseguia entender que eu não estava tentando machucar Derek, estava tentando manter minha filha viva. Depois do divórcio, as coisas entre mamãe e eu ficaram tensas. Ela ainda trabalhava para Derek, ainda falava dele como se fosse um santo incompreendido. Quando eu mencionava as traições, ela mudava de assunto. Quando eu falava sobre como ele nunca lembrava do EpiPen da Lucy, ela dizia que eu era paranoica demais. Quando eu explicava que não era paranoia quando sua filha quase morreu 3 vezes, ela suspirava e me tratava como se eu fosse uma criança dramática. Trevor, enquanto isso, conseguiu um emprego na empresa de Derek. Claro que conseguiu. Agora eles almoçam juntos, vão a jogos de futebol, tem aquela camaradagem masculina que sempre invejei. Trevor me liga às vezes bêbado, falando sobre como Derek não é tão ruim assim, e como eu deveria superar isso pelo bem da Lucy. Como se superar significasse fingir que nada aconteceu. Como se perdoar significasse colocar minha filha em risco. Jade foi a única que permaneceu do meu lado durante tudo isso. Ela viu os hematomas que apareceram no meu braço depois que Derek me segurou com força demais durante uma discussão. Ela estava lá quando eu chorei no banheiro dela depois de descobrir as mensagens no telefone dele. Ela foi quem me emprestou dinheiro para o advogado quando mamãe se recusou a ajudar, dizendo que eu estava destruindo a família por orgulho. Mas até Jade não entendia completamente o que era viver com medo constante.
Ela nunca teve que carregar um EpiPen. Nunca teve que ler cada rótulo 3 vezes. Nunca teve que explicar para professores babás, avós que apenas um pouquinho poderia matar sua filha. Nunca teve que segurar uma criança de 4 anos enquanto ela lutava para respirar, seus lábios ficando azuis, esperando a ambulância chegar. Derek sempre minimizou a alergia. Dizia que eu exagerava, que transformava Lucy numa menina bolha. Quando ela teve o primeiro episódio grave, ele chegou ao hospital 2 horas depois, ainda com a roupa do escritório, preocupado principalmente em como isso afetaria sua reunião do dia seguinte. Quando o médico explicou a seriedade da situação, Derek perguntou se ela eventualmente superaria isso, como se fosse uma fase. Mamãe absorveu essa atitude. Começou a me questionar quando eu insistia em verificar ingredientes, quando eu levava minha própria comida para festas, quando eu me recusava a deixar Lucy comer algo que não conhecia a procedência. Você está criando uma neurótica, ela dizia. A menina precisa aprender a viver no mundo real. O mundo real. Como se o mundo real não fosse um lugar onde minha filha poderia morrer por comer o biscoito errado. Agora, sentada no meu quarto com Lucy no colo, ouvindo os passos pesados da polícia no corredor, toda a história voltava como uma enxurrada. Cada comentário desdenhoso sobre minha paranoia. Cada vez que mamãe revirou os olhos quando eu mencionei o EpiPen. Cada momento em que me fizeram sentir que estava exagerando. A porta se abriu. 2 policiais entraram, seguidos por uma assistente social que eu não conhecia. Atrás deles, Derek com aquela expressão que eu conhecia bem, a mistura de preocupação performática e irritação genuína. Mamãe estava logo atrás, já chorando, já representando o papel da avó devastada. Senhora Johnson, disse o policial mais velho, precisamos conversar com a senhora sobre o incidente reportado. Incidente. Como se tentativa de envenenamento fosse apenas um incidente. Minha mãe deliberadamente trouxe um produto com nozes para minha casa, sabendo da alergia grave da minha filha. Ela removeu o EpiPen da Lucy da minha bolsa. Quando confrontada sobre isso pela própria Lucy, ela negou tudo. Isso não foi um acidente. Derek deu um passo à frente, usando aquela voz que eu lembrava dos últimos anos do nosso casamento, calma, condescendente, racional, oficial. Minha ex-esposa tem histórico de reações exageradas quando se trata da nossa filha. Tenho certeza de que isso é apenas outro mal-entendido. Mal-entendido. Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Lucy viu ela pegar o EpiPen da minha bolsa. Ela viu tudo. Todos os olhares se voltaram para Lucy, que estava agarrada na minha camisa, os olhos grandes e assustados. A assistente social se ajoelhou na nossa frente. Oi, Lucy. Sou Sarah. Você pode me contar o que viu hoje? Lucy olhou para mim, depois para a vovó, que estava parada na porta com os olhos vermelhos de choro. A vovó pegou o remédio da mamãe da bolsa dela. Colocou na bolsa dela. Eu vi. E por que isso te deixou com medo, querida? Perguntou Sarah gentilmente. Por quê? Lucy hesitou, olhando novamente para a vovó. Porque a vovó estava fazendo biscoitos com o pote que tem nozes. O pote que a mamãe disse que nunca pode entrar na nossa casa. E ela colocou no meu prato especial. Derek suspirou alto. Oficial, como pode ver, minha filha foi claramente instruída sobre o que dizer. Esse é exatamente o tipo de manipulação que me preocupa. Manipulação? Eu me levantei, ainda segurando Lucy. Você acha que eu ensinei minha filha de 8 anos a mentir sobre quase ser envenenada? Ninguém foi envenenado, disse mamãe finalmente falando. Sua voz estava trêmula, mas havia algo duro por baixo. Eu trouxe pasta de amendoim. É verdade. Não li o rótulo direito. Foi um erro honesto. Mentira. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Você nunca trouxe pasta de amendoim para esta casa. Não em 8 anos. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Por que eu faria isso? Mamãe olhou diretamente para os policiais, não para mim. Por que eu machucaria minha própria neta? E ali estava. A pergunta que todos estavam pensando. Por que uma avó tentaria machucar a própria neta? Soava absurdo quando colocado assim. Soava como o delírio de uma mãe divorciada e amargurada. Mas eu sabia por quê. Era a mesma razão pela qual ela ficou do lado de Derek durante o divórcio. A mesma razão pela qual ela me culpava por quebrar a família. A mesma razão pela qual ela falava sobre Derek com aquela reverência estranha, como se ele fosse algum tipo de salvador. Ela queria que eu voltasse. Queria a estabilidade financeira, o status, a sensação de pertencimento que vinha de trabalhar para uma família de sucesso. E se algo acontecesse comigo, se eu fosse considerada uma mãe inadequada, Derek teria custódia total. E mamãe? Bem, mamãe seria indispensável. Seria a avó dedicada ajudando a criar a neta. Seria parte da família perfeita novamente. O plano era simples e terrível. Lucy teria uma reação alérgica grave na minha casa, sob minha supervisão, enquanto o EpiPen estava convenientemente perdido. No caos que seguiria com ambulâncias e hospitais e terror, quem questionaria onde estava o medicamento? Todos assumiriam que foi minha negligência. Minha paranoia sobre a alergia finalmente resultaria no que todos previram, eu sendo irresponsável demais para proteger minha própria filha. Mas Lucy não comeu o biscoito.
Ela confiou em mim o suficiente para dizer que estava com medo antes que fosse tarde demais. E agora eu estava parada no meu quarto, segurando as evidências, enquanto todos me olhavam como se eu fosse a louca da história. Oficial Derek continuou, e eu podia ouvir anos de prática naquela voz, reuniões de negócios, apresentações para clientes, convencendo pessoas de que ele sempre tinha razão. Minha ex-esposa tem um histórico documentado de comportamento errático. Durante nosso casamento, ela frequentemente fazia acusações infundadas. O divórcio foi difícil para ela. A assistente social estava tomando notas. Eu podia ver suas sobrancelhas se franzindo ligeiramente enquanto Derek falava, como se estivesse começando a formar uma opinião. Ela já acusou babás de negligência, professores de não levarem a alergia a sério, até mesmo médicos de não serem competentes o suficiente. É um padrão de comportamento que me preocupa profundamente como pai. Cada palavra era uma facada precisa, tecnicamente verdadeiras, mas distorcidas de uma forma que me fazia parecer paranoica. Sim, eu havia confrontado a babá que deu biscoitos para Lucy sem perguntar sobre ingredientes. Sim, eu havia mudado de médico quando o primeiro disse que algumas crianças precisam aprender a conviver com um pouco de risco. Sim, eu havia questionado a escola quando eles serviram amendoins numa festa de classe, mesmo depois de eu ter enviado cartas explicando a situação. Mas Derek não mencionou que a babá quase matou nossa filha. Não mencionou que o médico admitiu depois que não tinha experiência com alergias graves. Não mencionou que a escola se desculpou profusamente e mudou suas políticas. E quanto à pasta de amendoim? Perguntou o policial mais novo, olhando para a mamãe. A senhora pode explicar como ela chegou até aqui? Mamãe enxugou os olhos com um lenço que Derek havia lhe dado. Eu comprei para fazer biscoitos especiais para o Natal. Não pensei. Não me lembrei. Às vezes é difícil acompanhar todas as regras da casa da minha filha. Regras da casa. Como se manter minha filha viva fosse apenas uma regra arbitrária que eu havia inventado para dificultar a vida de todos. Mãe, eu disse, e minha voz saiu mais quebrada do que eu queria. Você trabalha para Derek há 3 anos. Você viu Lucy no hospital. Você sabe exatamente o que acontece quando ela é exposta a nozes. Claro que sei. Ela olhou para mim com aqueles olhos feridos que sempre usava quando queria me fazer sentir culpada. Você acha que eu não me importo com minha própria neta? Foi um engano, querida. Um engano terrível. Mas eu vi como ela espalhou aquela pasta. Não com pressa, não distraída. Cuidadosamente. Deliberadamente. No prato especial da Lucy. E o sorriso. Aquele sorriso que ela deu quando pensou que ninguém estava olhando. Não era o sorriso de alguém fazendo biscoitos de Natal. Era o sorriso de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E o EpiPen? Insistiu o policial mais novo. Como ele saiu da bolsa da mãe? Lucy se mexeu no meu colo. Posso contar de novo? A assistente social assentiu. Claro, querida. Eu estava procurando chicletes na bolsa da mamãe. A vovó veio e disse que tinha chicletes melhores na bolsa dela. Então ela abriu a bolsa da mamãe e pegou a coisa amarela pequena. Colocou na bolsa dela. Eu perguntei por quê e ela disse que era para manter seguro. Seguro de quê? Perguntou Sarah. Lucy deu de ombros. Ela não disse. Mas depois eu vi ela fazendo os biscoitos e fiquei com medo porque lembrei que a mamãe disse que aquele pote era perigoso para mim. Derek suspirou dramaticamente. Oficial, com todo respeito, crianças dessa idade confundem facilmente os eventos. Elas misturam realidade com imaginação, especialmente quando estão sendo influenciadas por adultos ansiosos. Eu não confundo. Lucy olhou diretamente para Derek, e pela primeira vez desde que a polícia chegou, sua voz ficou forte. Eu sei o que vi. A vovó pegou meu remédio e fez biscoitos com a coisa ruim. Tá bom, Derek disse, mudando para aquele tom que sempre usava quando queria parecer o adulto paciente lidando com uma criança difícil. Ninguém está dizendo que você está mentindo, Lucy. Mas às vezes as coisas parecem diferentes do que realmente são. E ali estava ele, fazendo exatamente o que sempre fazia, diminuindo, invalidando. Fazendo com que até minha filha de 8 anos duvidasse do que ela mesma havia presenciado. Era a mesma tática que ele usava comigo durante nosso casamento. Quando eu confrontava ele sobre mensagens suspeitas no telefone, ele dizia que eu estava interpretando mal. Quando eu questionava por que ele chegava em casa às 3 da manhã cheirando a perfume diferente, ele dizia que eu estava sendo paranoica. Quando eu encontrava recibos de jantares românticos que não eram comigo, ele explicava que eram reuniões de negócios e eu não entendia como o mundo corporativo funcionava. Agora ele estava fazendo a mesma coisa com nossa filha. E mamãe estava ali, concordando com cada palavra porque era conveniente para ela também. Oficial, eu disse, tentando manter minha voz firme, gostaria que vocês testassem a pasta de amendoim que minha mãe trouxe. Vocês vão encontrar que não é a marca sem nozes que sempre compramos. É a versão regular com nozes. E gostaria que vocês verificassem as impressões digitais no pote. Vocês vão ver que ela teve que remover deliberadamente o lacre de segurança. O policial mais velho fez algumas anotações. Podemos fazer isso, mas... Mas o quê? Perguntei. Ele trocou um olhar com a assistente social.
Bem, mesmo que tudo isso seja verdade, ainda precisamos determinar a intenção. Enganos acontecem, mesmo enganos graves. E o EpiPen, insisti. Que tipo de engano explica remover o medicamento da minha filha da minha bolsa? Eu estava tentando ajudar, mamãe disse rapidamente. Derek sempre diz que você é desorganizada demais, que perde as coisas importantes. Pensei que se eu guardasse na minha bolsa, seria mais seguro, para ter certeza de que não se perderia. Mais uma mentira embrulhada em preocupação falsa. Derek nunca disse isso na frente dela, mas ela estava usando o histórico de tensão entre nós para tornar sua desculpa plausível. E funcionando. Eu podia ver nos rostos dos policiais que eles estavam começando a acreditar na narrativa deles. A avó preocupada que cometeu um erro inocente. O pai responsável lidando com uma ex-esposa instável. A criança confusa sendo influenciada pela ansiedade da mãe. Tem mais uma coisa, eu disse, desesperada. Verifiquem as mensagens de texto da minha mãe. Tenho certeza de que vocês vão encontrar comunicação com Derek sobre isso. Isso não foi espontâneo. Mamãe ficou pálida por um segundo, apenas um segundo, mas eu vi. Derek manteve sua expressão neutra, mas seus olhos ficaram mais duros. Isso é ridículo, Derek disse. Por que eu conspiraria contra minha própria filha? Mas ele não negou as mensagens. E mamãe não disse nada. A assistente social se levantou. Vamos precisar investigar isso mais completamente. Por enquanto, sugiro que todos mantenham distância uns dos outros até que possamos esclarecer os fatos. Isso significa que Lucy fica comigo? Perguntei. Por enquanto, sim. Mas se descobrirmos que as acusações são infundadas. Ela não terminou a frase, mas eu entendi. Se eles decidissem que eu estava mentindo, que estava usando minha filha para fazer acusações falsas contra minha família, Lucy poderia ser removida de minha custódia. Temporariamente eles diriam. Até que eu recebesse a ajuda adequada para meus problemas. E então Derek teria tudo o que sempre quis. Custódia total, a simpatia de todos, e uma ex-esposa que finalmente seria vista como a verdadeira vilã da história. Depois que todos saíram, fiquei sozinha com Lucy na sala de estar em caos. Os pratos ainda estavam na mesa, a pasta de amendoim ainda espalhada no biscoito que quase matou minha filha. O prato de unicórnio estava intocado e inocente, como se não fosse quase uma arma. Lucy se aconchegou ao meu lado no sofá. Mamãe, por que a vovó fez isso? Como você explica para uma criança de 8 anos que algumas pessoas são capazes de machucar aqueles que amam para conseguir o que querem? Como você explica que o amor pode ser condicional, manipulativo, perigoso? Eu não sei, querida, eu disse, porque era a única resposta honesta que eu tinha. Mas eu sabia que isso estava longe de terminar. Derek não ia desistir. Mamãe não ia admitir a verdade. E Trevor? Bem, Trevor sempre escolheria o lado que fosse mais conveniente para ele. Eu havia ganhado esta batalha, Lucy estava segura, pelo menos por enquanto. Mas a guerra estava apenas começando. 3 dias depois, as mensagens começaram a chegar. Primeiro no meu telefone, depois no telefone fixo, depois até no meu e-mail do trabalho. Números que eu não reconhecia, vozes que se identificavam como amigos da família, ou pessoas preocupadas, ou simplesmente quem se importa com Lucy. Você precisa parar com essas acusações antes que destrua sua própria família, disse uma voz feminina no primeiro recado. Sua mãe é uma santa. Derek é um bom homem. Você está machucando uma criança inocente com suas mentiras. A segunda ligação foi mais direta. Você é uma mãe terrível. Deveria ter vergonha de usar sua filha assim. A terceira foi a que mais me assustou. Uma voz masculina, calma, quase gentil. Sabemos onde você trabalha. Sabemos onde Lucy estuda. Pare com isso agora. Jade veio no terceiro dia, depois que eu liguei chorando. Ela encontrou Lucy e eu trancadas em casa com as cortinas fechadas e ignorando a campainha que não parava de tocar. Jesus Cristo, Sarah, ela disse quando finalmente abri a porta. Você parece que não dorme há uma semana. Por que não durmo? Admiti, deixando ela entrar rapidamente e trancando a porta atrás dela. As ligações não param. Ontem alguém jogou ovos na minha janela. Lucy está com medo de ir para a escola. Jade olhou ao redor da sala. Eu havia movido o sofá para longe das janelas, fechado todas as cortinas, empilhado cartas não abertas na mesa da cozinha. Você leu as cartas? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Algumas. Basicamente dizem a mesma coisa que as ligações. Que sou uma mentirosa, que estou traumatizando Lucy, que deveria deixar Derek ter custódia total. E a polícia? A assistente social? Disseram que não conseguiram encontrar evidência suficiente de intenção criminosa. Sentei pesadamente no sofá. A pasta de amendoim tinha as digitais da mamãe, é verdade. Mas isso é consistente com a história dela de que foi um engano. O EpiPen. Bem, não há como provar que ela não estava tentando ajudar, como disse. E as mensagens de texto? Aqui foi onde tudo desmoronou. Mamãe deletou tudo do telefone dela. Derek também. Disseram que limpam regularmente as mensagens por questões de privacidade e trabalho.
A operadora pode recuperar algumas coisas, mas leva tempo e sem evidência clara de crime. Jade se sentou ao meu lado. Eles não vão investigar. Pior que isso. A assistente social me chamou ontem. Disse que estão preocupados com meu estado mental. As ligações, as acusações, o fato de eu ter tirado Lucy da escola e estar isolando ela em casa. Tudo isso está sendo usado como evidência de que sou instável. Era brilhante, na verdade. Derek e mamãe não precisavam provar que eram inocentes. Só precisavam me fazer parecer louca. E quanto mais eu insistia na minha versão dos fatos, quanto mais eu reagia ao assédio que eles estavam orquestrando, mais paranoica eu parecia. Sarah Jade disse cuidadosamente, você tem certeza de que foi proposital? Quer dizer, eu acredito em você, mas... Sua mãe tentaria realmente machucar Lucy? E ali estava. Até minha melhor amiga, a única pessoa que havia me apoiado durante tudo, estava começando a duvidar. Não podia culpá-la. Soava insano quando você falava em voz alta. Que tipo de avó tentaria envenenar a própria neta? Ela não viu como tentativa de machucá-la de verdade, expliquei, sabendo como soava fraco mesmo para mim. Ela viu como uma forma de me fazer parecer inadequada. Lucy teria tido uma reação, eu teria entrado em pânico procurando o EpiPen que não estava onde deveria estar, e no caos que seguisse. Todos viriam como sou realmente incapaz de proteger minha filha. Mas, e se Lucy morresse? A pergunta que me atormentava há 3 noites seguidas. Eu não acho que mamãe pensou tão longe assim. Ela sempre minimizou a alergia da Lucy. Derek também. Acho que ela genuinamente acreditava que seria só um sustinho, talvez uma ida rápida ao hospital. Algo que me faria parecer negligente, mas não seria realmente perigoso. Ou talvez ela soubesse exatamente o risco e não se importasse. Talvez Derek tivesse promessas de promoção, de segurança financeira, de status, que valiam mais que a vida da minha filha. Não conseguia dizer isso em voz alta nem para Jade. Onde está Lucy agora? Perguntou Jade. No quarto, desenhando. Ela tem ficado muito quieta desde que isso começou. Continua perguntando quando pode voltar para a escola, quando pode ver os amigos de novo. E você não pode deixar ela voltar? Ontem uma mãe da escola me ligou. Disse que Derek havia conversado com ela, explicado a situação, que eu estava passando por um momento difícil e fazendo acusações terríveis contra pessoas inocentes. Ela queria saber se era verdade que Lucy não poderia mais ter playdates com a filha dela, porque eu poderia surtar. Jade fechou os olhos. Ele está isolando vocês. Sistematicamente. Todas as outras mães que conversaram comigo nas últimas semanas receberam a mesma conversa. Derek, sendo o pai preocupado, só quer proteger todos de uma situação volátil. Era psicológico de uma forma que eu não estava preparada para enfrentar. Derek não estava apenas tentando ganhar custódia legal da Lucy. Ele estava destruindo minha rede de apoio, minha credibilidade e minha sanidade. Estava me transformando exatamente no que ele sempre disse que eu era: paranoica, instável e incapaz. E estava funcionando. Meu telefone tocou. Número desconhecido de novo. Deixei ir para a caixa postal, como tinha feito com todos os outros. Você precisa sair daqui, disse Jade de repente. O quê? Você e Lucy precisam sair da cidade por um tempo. Ir para algum lugar onde possam respirar, pensar direito, descobrir o próximo passo sem toda essa pressão. Eu não posso. O acordo de custódia diz que preciso da permissão de Derek para viajar com Lucy. E mesmo se eu pudesse, fugir só vai fazer eu parecer mais culpada. E ficar aqui vai fazer você enlouquecer de verdade. Jade se levantou, começou a andar pela sala. Olha para você, Sarah. Olha para esta casa. Você está se comportando exatamente como eles querem que você se comporte. Ela estava certa. Eu estava agindo como uma pessoa paranoica se escondendo do mundo. Mas como você age normalmente quando suas próprias percepções estão sendo questionadas por todos ao seu redor? Tem mais uma coisa a admitir. Porque se eu não contasse para alguém, ia explodir por dentro. Trevor me ligou ontem à noite. O que ele queria? Ele disse que Derek está preocupado comigo. Que ele quer ajudar, mas não pode se eu continuar sendo hostil. Disse que Derek está disposto a esquecer todo esse mal-entendido se eu concordar em fazer terapia. Terapia para quê? Para minha ansiedade pós-divórcio. Para aprender a coparentar de forma saudável. Para processar meus sentimentos sobre a família de uma forma que não traumatize Lucy. Jade ficou parada no meio da sala. Ele quer que você se submeta à terapia por acusar eles de tentar envenenar sua filha. Ele quer que eu admita que tudo foi produto da minha imaginação. Que eu estava tão desesperada para manter Lucy longe dele que inventei uma conspiração elaborada envolvendo minha própria mãe. E se você não fizer isso? Não precisei responder. Ambas sabíamos. Derek entraria com uma petição para custódia de emergência. Apresentaria todas as ligações que eu havia recebido como evidência de que eu havia alienado a família de Lucy com falsas acusações. Mostraria como eu estava mantendo Lucy isolada, paranoica, incapaz de funcionar normalmente. E ele ganharia. Porque no papel, ele parecia o pai racional tentando proteger a filha de uma mãe instável. E eu,
Bem, eu parecia exatamente com o que eles queriam que eu parecesse. O telefone fixo tocou. Desta vez Jade atendeu antes que eu pudesse pará-la. Alô? Sua voz mudou instantaneamente. Quem é que está falando? Uma pausa. Olha aqui, seu covarde, se você ligar aqui de novo. Ela desligou bruscamente, o rosto vermelho de raiva. O que eles disseram? Perguntei, embora já soubesse que não queria saber. Que você é uma mãe terrível e que Lucy seria melhor criada por pessoas normais. Jade olhou para mim. Sarah, isso tem que parar. Você tem que lutar. Como? Como eu luto contra isso? Mas mesmo quando fiz a pergunta, uma parte de mim já sabia a resposta. Havia apenas uma forma de parar Derek e mamãe. Eu precisava de evidências reais. Evidências que eles não pudessem negar, distorcer ou explicar. E eu sabia exatamente onde começar a procurar. A casa de mamãe ficava a 20 minutos da minha, num bairro que ela sempre chamava de mais refinado, uma forma sutil de me lembrar que eu havia descido na vida. Depois do divórcio. Eu tinha chave desde sempre, algo que ela fazia questão de mencionar como prova de nossa proximidade, mesmo quando estava me esfaqueando pelas costas. Esperei até quinta-feira à tarde. Mamãe sempre ia ao salão às quintas, unhas, cabelo, fofoca com as outras clientes sobre os filhos ingratos e noras problemáticas. Trevor estaria no trabalho, se é que ainda estava trabalhando. Derek também estaria ocupado, provavelmente planejando sua próxima jogada contra mim. Jade ficou com Lucy, que estava começando a fazer perguntas sobre por que não podia sair de casa. Quando isso vai acabar, mamãe? Ela havia perguntado naquela manhã. Eu quero voltar para a escola. Quero ver meus amigos. Não tinha resposta para ela. Não ainda. A casa de mamãe cheirava como sempre, aquele perfume floral enjoativo que ela borrifava em tudo, misturado com o cheiro de produtos de limpeza e algo vagamente medicinal que nunca consegui identificar. Era o cheiro da minha infância, e mesmo agora me fazia sentir pequena e inadequada. Comecei pelo escritório. Mamãe sempre foi organizada de forma obsessiva. Cada documento arquivado por data e categoria, cada conta paga e guardada em ordem cronológica. Se havia comunicação entre ela e Derek sobre o plano deles, estaria aqui. Abri as gavetas uma por uma. Extratos bancários, faturas de cartão de crédito, recibos médicos. Nada fora do comum até chegar à última gaveta, que estava trancada. Mamãe sempre guardou a chave da gaveta especial na mesma caixa de joias desde que eu era pequena, o compartimento secreto atrás dos brincos que ela nunca usava. Alguns hábitos nunca mudam, mesmo quando você está planejando destruir sua própria filha. Dentro da gaveta havia uma pasta marcada a assuntos legais. Meu coração disparou. Lá estavam documentos que eu nunca havia visto, correspondências de advogados, cópias de petições judiciais, registros detalhados das minhas instabilidades, que datavam de muito antes do incidente do Natal. A primeira página me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Documentação de comportamento errático, Sarah Johnson. Seguia-se uma lista meticulosa de cada vez que eu havia reagido exageradamente nos últimos 2 anos. O dia que confrontei a professora da Lucy sobre os amendoins na festa da escola. A vez que troquei de pediatra. Quando questionei a babá. Quando insisti em ler ingredientes de produtos na festa de aniversário de uma amiga. Cada incidente estava documentado com data, hora, e testemunhas, sempre Derek e às vezes Trevor, ocasionalmente mamãe. Todos apresentados como exemplos da minha crescente paranoia e comportamento controlador. Mas havia algo mais. Notas manuscritas na letra de mamãe, claramente anotações para ela mesma. Derek diz que a terapia da Sarah não está funcionando. Ela continua obsessiva sobre a alergia. Talvez seja a hora de demonstrar as consequências do comportamento negligente. Conversei com Derek sobre custódia. Ele precisa de evidência mais concreta de inadequação. Incidente controlado poderia fornecer isso. Lucy precisa aprender a confiar em outros adultos, não apenas na Sarah. Uma pequena lição sobre os perigos de pânico excessivo poderia ser benéfica para todos. Minhas mãos tremiam segurando os papéis. Ali estava preto no branco. Não foi um engano. Não foi um momento de confusão. Foi um plano deliberado, documentado, frio. Continuei procurando e encontrei algo ainda pior, mensagens de texto impressas. Mamãe havia deletado do telefone, mas manteve cópias físicas, provavelmente como seguro caso Derek tentasse culpá-la depois. Precisamos fazer isso logo. Sarah está ficando mais suspeita. Derek 2 semanas antes do Natal. Tenho acesso à casa dela. Posso trazer o que for necessário. Mamãe, lembra, tem que parecer acidental. Ela precisa parecer negligente, não atacada. Derek, e se algo der errado? Mamãe, não vai dar. Você pega o EpiPen, eu chego, heroicamente para ajudar, e todos veem como ela é irresponsável. Custódia resolvida. Derek, e se Lucy se machucar de verdade? Mamãe, crianças são resistentes. E mesmo se algo acontecer, será culpa da Sarah por não proteger adequadamente. Derek, eu estava lendo as mensagens pela 3ª vez quando ouvi a porta da frente se abrir. Meu sangue congelou. Mamãe não deveria voltar por mais 1 hora. Sarah?
A voz dela ecoou pelo corredor. Sarah querida, seu carro está na entrada. Você está aqui? Rapidamente fotografei todas as páginas com meu celular, recoloquei tudo na pasta, tranquei a gaveta, guardei a chave. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ela poderia ouvir do andar de baixo. Sarah? Mais perto agora. Os passos dela na escada. Saí do escritório e fui ao encontro dela no corredor, tentando parecer casual. Oi, mãe. Vim pegar algumas coisas que Lucy esqueceu aqui no Natal. Mamãe me olhou com aqueles olhos que eu conhecia tão bem, calculistas, avaliando se eu estava mentindo. Que coisas? Ah, um livro dela. E o cardigan rosa. Improvisações patéticas, mas era o que eu tinha. O cardigan rosa está na lavanderia. Você poderia ter ligado. Ela passou por mim em direção ao escritório. Por que você estava aqui em cima? Banheiro, menti. O de baixo estava ocupado. Ela parou na porta do escritório, olhou para dentro, depois para mim. Você está bem, querida? Parece. Agitada. Agitada. Claro que eu estava agitada. Eu havia acabado de descobrir que minha própria mãe havia conspirado para colocar minha filha no hospital para me fazer perder a custódia. Estou bem, mãe. Só cansada. As ligações, sabe como é? Ah, sim. Seu rosto assumiu aquela expressão de preocupação maternal falsa que eu agora reconhecia como pura performance. Querida, sobre isso. Talvez seja a hora de você considerar que as pessoas estão apenas tentando ajudar. Derek está genuinamente preocupado. Derek está preocupado, repeti, testando como as palavras soavam. Ele ama Lucy. Nós todos amamos. E vendo você assim tão tensa. Bem, naturalmente nos preocupamos se você está no melhor estado para cuidar de uma criança. Ali estava o script deles de novo. A preocupação bem intencionada mascarando manipulação calculada. Você tem razão, eu disse, surpreendendo ela. Talvez eu devesse conversar com Derek. Talvez possamos resolver isso como adultos. Os olhos dela se iluminaram. Oh, querida, que bom. Eu sabia que você eventualmente seria sensata sobre isso. Derek vai ficar tão aliviado. Tenho certeza de que vai, murmurei, já me dirigindo para a escada. Sarah? Ela me chamou quando cheguei na porta da frente. Você não pegou o livro da Lucy. Meu estômago afundou. É verdade. Onde está mesmo? Que livro era? Mamãe desceu as escadas devagar, seus olhos nunca saindo do meu rosto. Pensei rapidamente. Oh, de dinossauros. O que vocês estavam lendo no Natal? Querida, mamãe disse suavemente, Lucy nunca teve um livro de dinossauros aqui. Ela não gosta de dinossauros. Lembra? Ela tem medo deles. Fechei os olhos. Claro, Lucy sempre teve medo de dinossauros, desde pequena. Era uma fobia específica que qualquer avó verdadeiramente envolvida na vida da neta saberia. Você está certa a admitir. Não sei por que pensei nisso. Deve ser o estresse. Deve ser, concordou mamãe, mas sua voz tinha mudado. Mais fria. Mais calculista. Sarah, você não fez nada tola, fez? A pergunta pairou entre nós como uma ameaça velada. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que eu havia descoberto algo. Claro que não, mãe. O que eu faria? Ela me estudou por um longo momento. Espero que não. Porque se você fez alguma coisa que pudesse ser interpretada como invasiva, bem, isso só fortaleceria o caso de Derek sobre seu estado mental. Ali estava a ameaça explícita. Mesmo que eu tivesse evidências, usar essas evidências seria apresentado como mais um exemplo da minha paranoia e comportamento invasivo. Entendo perfeitamente, disse, abrindo a porta. Boa menina, mamãe sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Ligue para Derek hoje à noite. Arranjar isso será melhor para todos, especialmente para Lucy. Dirigi para casa com as mãos tremendo no volante, as fotos no meu celular queimando como evidência nuclear. Eu tinha tudo o que precisava para provar a conspiração deles. Mensagens, documentos, planos detalhados. Mas mamãe estava certa sobre uma coisa, usar essas evidências seria arriscado. Derek e sua equipe de advogados poderiam facilmente apresentar minha invasão da casa de mamãe como mais evidência de comportamento errático. Poderiam argumentar que eu havia falsificado as evidências, ou interpretado mal conversas inocentes. Pior ainda, agora mamãe sabia que eu havia descoberto algo. Ela ligaria para Derek no momento em que eu saísse da entrada da casa dela. Eles saberiam que eu tinha evidências, e começariam a trabalhar para desacreditar tudo antes que eu pudesse usar. A verdade era que eu estava em uma posição impossível. Com as evidências parecia uma invasora paranoica. Sem elas parecia uma mentirosa delirante. Mas havia uma coisa que eles não esperavam. Uma pessoa que ainda não haviam corrompido completamente, que tinha visto tudo em primeira mão e era jovem demais para ser completamente manipulada pelos jogos de adultos. Lucy, minha filha de 8 anos, era a única testemunha verdadeira do que aconteceu. E talvez fosse hora de parar de protegê-la da verdade e começar a prepará-la para contá-la. Quando cheguei em casa, Lucy estava na mesa da cozinha com Jade, fazendo um quebra-cabeças de 1000 peças. Um presente de Derek do ano passado que ironicamente mostrava uma família feliz num piquenique.
Lucy olhou para cima quando entrei, e vi algo nos seus olhos que me partiu o coração. Ela estava crescendo rápido demais, aprendendo cedo demais que os adultos em quem ela deveria confiar eram capazes de machucá-la. Mamãe, você encontrou o que estava procurando? Ela perguntou. E eu percebi que minha filha inteligente sabia exatamente que eu não havia saído para fazer compras como disse. Encontrei, respondi, sentando ao lado dela. Lucy, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Jade me lançou um olhar preocupado, mas assentiu e se levantou. Vou fazer um chá, disse, nos dando privacidade. Lucy colocou uma peça no lugar certo, um pedaço do céu azul, e me olhou com aquela seriedade que sempre me surpreendia em alguém tão nova. É sobre a vovó, não é? Como você sabe? Por que você fica com aquela cara quando pensa nela agora? A mesma cara que fazia quando falava sobre o papai antes de vocês se divorciarem. Meu coração se apertou. Lucy, você lembra exatamente do que viu no Natal? Do que a vovó fez? Ela assentiu solenemente. Ela pegou seu remédio da sua bolsa e colocou na dela. Depois fez biscoitos com a pasta que tem nozes. Colocou um no meu prato especial. E você tem certeza de que ela sabia que era perigoso para você? Lucy me olhou como se eu tivesse perguntado se ela sabia que o céu era azul. Mamãe, ela é a vovó. Ela sabe tudo sobre mim. Ela sabe que eu tenho alergia desde sempre. Claro que sabia. Lucy estava certa. Qualquer avó que realmente se importasse saberia de uma alergia que ameaça a vida de sua neta. Lucy, talvez você precise contar essa história para outras pessoas. Para juízes, talvez para mais policiais. Vai ser assustador, e algumas pessoas podem tentar fazer você duvidar do que viu. Você consegue ser corajosa? Minha filha de 8 anos me olhou diretamente nos olhos. Mamãe, eu vi o que vi. Não vou mentir só porque os adultos querem que eu minta. Naquele momento, soube que Lucy era mais forte que qualquer um de nós imaginava. Passei os próximos 2 dias documentando tudo. Imprimi as fotos das evidências da casa de mamãe. Criei uma cronologia detalhada de todos os eventos. Contactei um novo advogado, uma mulher chamada Maria Santos que Jade havia recomendado, conhecida por casos difíceis envolvendo custódia e alienação parental. Maria olhou todas as evidências com expressão grave. Isso é damning evidence, disse, usando uma expressão em inglês que significava evidência devastadora. Mas você está certa sobre os riscos. A invasão da propriedade compromete parte da credibilidade legal. E sem isso é a palavra de uma criança de 8 anos contra 2 adultos respeitados na comunidade. Maria se recostou na cadeira. Sarah, vou ser honesta com você. Este caso pode ir de qualquer maneira, mas há algo que podemos tentar. Ela explicou a estratégia. Em vez de apresentar as evidências obtidas ilegalmente diretamente, usaríamos a informação para guiar uma investigação oficial, com os detalhes específicos das mensagens. Poderíamos pedir que a polícia obtivesse mandados para recuperar comunicações deletadas dos servidores das operadoras de celular. Vai levar tempo, advertiu Maria. E durante esse tempo, Derek provavelmente vai intensificar a pressão. Ela estava certa. Na segunda-feira seguinte, Derek entrou com uma petição de custódia de emergência. O documento era uma obra-prima de manipulação legal, pintando um quadro de uma mãe mentalmente instável que estava traumatizando a filha com falsas acusações contra familiares queridos. A audiência foi marcada para sexta-feira. 5 dias para me preparar para a luta da minha vida. Derek chegou ao tribunal parecendo exatamente o que ele era: bem-sucedido, confiável, o tipo de homem que juízes acreditam instintivamente. Mamãe estava ao lado dele, representando o papel da avó preocupada, vestida conservadoramente, maquiagem discreta, a imagem perfeita da respeitabilidade. Trevor também estava lá de terno emprestado, claramente ensaiado sobre o que dizer. A família unida contra a ovelha negra problemática. A juíza Ellen Morrison era conhecida por ser pragmática, direta, não muito paciente com drama desnecessário. Isso poderia trabalhar a meu favor ou contra mim, dependendo de como ela interpretasse a situação. O advogado de Derek, um homem chamado Richard Hamilton que cobrava mais por hora do que eu ganhava em um mês, começou com uma apresentação suave e devastadora. Ele pintou o quadro de uma mãe divorciada que não conseguia aceitar a separação, que usava a filha como arma contra o ex-marido, que havia se tornado tão paranoica sobre a alergia da criança que via conspiração onde havia apenas preocupação familiar. Sua Excelência, disse Hamilton, meu cliente simplesmente quer proteger sua filha de mais trauma. A mãe da criança fez acusações selvagens, infundadas contra sua própria mãe, uma senhora de 62 anos que nunca teve qualquer problema com autoridades, que trabalha como funcionária respeitada há anos. Ele apresentou as ligações que eu havia recebido como evidência de como minhas falsas acusações haviam alienado a comunidade inteira contra mim. Apresentou meu isolamento de Lucy como negligência educacional. Apresentou minha invasão da casa de mamãe como evidência de comportamento errático. Foi brilhante. Cruel, mas brilhante. Quando Maria se levantou para apresentar nossa defesa, o ambiente na sala já parecia hostil, mas ela começou de forma inesperada.
Sua Excelência, gostaria de chamar Lucy Johnson para testemunhar. Derek se levantou imediatamente. Objeção. A criança tem apenas 8 anos e claramente foi coaching pela mãe. Sua Excelência, Maria respondeu calmamente, Lucy Johnson é a única testemunha ocular dos eventos em questão. Se o tribunal está determinando o que é melhor para esta criança, ela tem direito de ter sua voz ouvida. A juíza Morrison estudou Lucy, que estava sentada ao meu lado de vestido azul, cabelo escovado, mãos dobradas no colo como uma mini adulta. A criança pode se aproximar, decidiu a juíza. Lucy se levantou e caminhou até a frente com mais compostura que muitos adultos que eu havia visto em tribunais. A juíza se inclinou para a frente, sua voz ficando mais gentil. Olá, Lucy. Você sabe por que está aqui? Sim, senhora. Porque a vovó tentou me dar comida que me deixa doente, e agora os adultos estão brigando sobre se isso realmente aconteceu. A simplicidade brutal da resposta fez várias pessoas na sala se mexerem desconfortavelmente. Você pode me contar o que aconteceu no Natal? E Lucy contou. Cada detalhe. Como vovó pegou o EpiPen da bolsa da mamãe quando pensava que ninguém estava olhando. Como ela usou a pasta de amendoim com nozes não assegura. Como ela colocou o biscoito especificamente no prato de unicórnio da Lucy. E você tem certeza de que sua avó sabia que essas coisas eram perigosas para você? Perguntou Maria. Claro que ela sabia, Lucy disse como se fosse óbvio. Quando eu tinha 5 anos, quase morri porque comi algo com nozes na festa de aniversário da prima Emma. A vovó estava lá. Ela viu os bombeiros, a ambulância, todos chorando. Como ela ia esquecer isso? Hamilton tentou fazer Lucy contradizer sua própria história durante o contra-interrogatório, mas minha filha era consistente, clara, inabalável. Quando ele sugeriu que ela poderia estar confusa sobre o que viu, Lucy olhou para ele como se ele fosse particularmente lento. Senhor, eu posso não saber muitas coisas de adulto, mas eu sei a diferença entre alguém cometendo um erro e alguém fazendo algo de propósito. A vovó fez de propósito. Foi nesse momento que percebi que nós poderíamos realmente ganhar. Mas Derek e Hamilton tinham um as na manga. Hamilton chamou uma especialista, uma psicóloga infantil chamada doutora Patricia Webb que nunca havia examinado Lucy, mas que estava preparada para testemunhar sobre os efeitos prejudiciais de coaching parental em crianças de divórcio. É comum, a doutora Webb explicou com autoridade falsa, crianças dessa idade serem influenciadas pelas emoções intensas de um pai alienante. Elas podem genuinamente acreditar em eventos que foram plantados ou exagerados em suas mentes. Era pseudociência DRECDAP como expertise, mas soava convincente. Maria estava preparada. Doutora Webb, a senhora já examinou Lucy Johnson? Não, mas não é necessário para... Então a senhora não tem base para comentar sobre o estado mental específico desta criança? Bem, A senhora está ciente de que Lucy Johnson tem um histórico médico documentado de reações anafiláticas graves? Que ela quase morreu 3 vezes devido à exposição a alérgenos. Isso é irrelevante para... É irrelevante que esta criança tenha experiência pessoal com situações que ameaçam sua vida? É irrelevante que ela saberia reconhecer perigo melhor que outras crianças da idade dela? A doutora Webb começou a se atrapalhar, e vi Derek ficando tenso. Então Maria jogou nossa carta final. Sua Excelência, gostaria de apresentar evidência de que houve comunicação documentada entre Derek Johnson e Eleanor Martinez sobre um plano para criar uma situação onde a mãe da criança pareceria negligente. Hamilton saltou. Objeção. Não há fundação para essa alegação. Sua Excelência, Maria disse calmamente. A fundação está no pedido de mandado que apresentamos esta manhã para recuperar comunicações deletadas dos servidores de telefonia móvel. Embora não tenhamos acesso às mensagens completas ainda, temos evidência fotográfica de documentos que sugerem comunicação prévia sobre esses eventos. Ela não podia apresentar as fotos diretamente devido à forma como foram obtidas, mas podia mencionar sua existência como justificativa para investigação adicional. A juíza franziu as sobrancelhas. Quais documentos? Documentos encontrados na residência da senhora Martinez que detalham um plano para documentar comportamento errático da mãe da criança e criar situações para demonstrar sua inadequação parental. Derek estava ficando vermelho. Mamãe parecia ter visto um fantasma. Essas são acusações muito sérias, disse a juíza Morrison. São acusações sérias porque os atos foram sérios, Sua Excelência. Estamos falando de uma conspiração deliberada para colocar uma criança com alergia que ameaça a vida em situação de perigo para ganhar vantagem em disputa de custódia. Hamilton estava se esforçando para manter a compostura. Sua Excelência, essas alegações são completamente infundadas e francamente absurdas. Senhor Hamilton, a juíza o interrompeu. Se há evidência de comunicação prévia sobre esses eventos, isso muda significativamente a natureza desta audiência. Ela se voltou para a mamãe. Senhora Martinez, a senhora pode se aproximar. Mamãe caminhou até a frente com passos incertos, sua confiança anterior evaporando rapidamente. Senhora Martinez, a senhora mantém registros escritos de suas interações com sua filha Sarah Johnson?
Mamãe hesitou. Às vezes anoto coisas, sim. E a senhora se comunica regularmente com Derek Johnson sobre questões relacionadas à custódia de Lucy. Nós conversamos sobre nossa preocupação com Sarah assim. Senhora Martinez, no dia do incidente. A senhora deliberadamente trouxe um produto contendo alérgenos para uma casa onde sabia que vivia uma criança com alergia grave? A pausa foi longa demais. Foi um engano. Um engano que a levou a remover também o medicamento de emergência da criança da bolsa da mãe? Eu estava tentando ajudar. Ajudar como, exatamente? Mamãe olhou para Derek e depois para Hamilton, procurando por alguma forma de sair da situação. Mas não havia saída. As perguntas eram simples demais, os fatos claros demais. Eu pensei que Sarah estava sendo paranoica demais sobre a alergia. Achei que se Lucy tivesse uma reação pequena, Sarah veria que não era tão grave quanto ela pensava. A sala ficou em silêncio total. Mamãe havia acabado de admitir, sob juramento, que havia deliberadamente exposto Lucy a alérgenos para provar um ponto. E quanto ao EpiPen? Maria pressionou. Eu pensei que se Sarah não conseguisse encontrá-lo imediatamente, ela aprenderia a ser mais organizada. Mesmo Hamilton parecia chocado. Derek estava com a cabeça nas mãos. Senhora Martinez, a juíza Morrison disse com voz gelada. A senhora está me dizendo que deliberadamente colocou uma criança de 8 anos em risco de anafilaxia para ensinar uma lição à mãe dela? Mamãe começou a chorar. Eu não pensei. Eu não achei que seria perigoso de verdade. Eu só queria que Sarah parasse de ser tão exagerada. Senhora Martinez, anafilaxia pode ser fatal. A senhora sabia disso? Responda a pergunta, senhora Martinez. Sim, mamãe sussurrou. Eu sabia. A confissão ecoou pela sala como uma bomba explodindo. Derek tentou se levantar, provavelmente para tentar algum controle de danos, mas Hamilton o puxou de volta para a cadeira. A juíza Morrison se voltou para Derek. Senhor Johnson, o senhor tinha conhecimento deste plano? Derek olhou para Hamilton, que balançou a cabeça ligeiramente. Muito tarde para mentir agora. Eleanor estava preocupada com como Sarah estava lidando com a situação. Nós discutimos que talvez Sarah precisasse ver. Senhor Johnson, sim ou não? O senhor sabia que sua ex-sogra pretendia expor sua filha a alérgenos e remover sua medicação de emergência? A pausa foi eterna. Sim, a segunda bomba. A sala inteira pareceu sugar o ar. E o senhor concordou com isso? Derek olhou para Lucy, que estava me observando da galeria com olhos enormes, finalmente entendendo a verdadeira extensão da traição. Eu achei que seria uma forma de mostrar que Sarah estava sendo paranoica demais. Senhor Johnson, o senhor concordou com um plano que poderia ter matado sua própria filha para ganhar uma disputa de custódia? O silêncio foi ensurdecedor. Responda a pergunta, Senhor Johnson. Eu não pensei que seria realmente perigoso, Derek disse fracamente. Mas o senhor sabia que a anafilaxia pode ser fatal? Sim. E mesmo assim concordou com o plano. Derek fechou os olhos. Sim. A juíza Morrison se recostou em sua cadeira, parecendo fisicamente enjoada. Em 30 anos presidindo tribunais de família, nunca vi algo tão imprudente, tão calculadamente cruel. Ela olhou para Lucy. Lucy, querida, você pode voltar para sua mãe agora. Lucy praticamente correu para meus braços. Eu a segurei enquanto ela sussurrava. Mamãe, por que eles fizeram isso comigo? Não tinha resposta. Não havia resposta que fizesse sentido. A juíza Morrison limpou a garganta. Quanto à custódia, é óbvio que Derek Johnson demonstrou uma falta de julgamento tão grave que representa perigo direto para o bem-estar da criança. A custódia permanece inteiramente com Sarah Johnson. Derek Johnson fica restrito a visitas supervisionadas até nova determinação. Ela se voltou para a mamãe. Senhora Martinez, estarei encaminhando este caso ao Ministério Público para possível processo criminal por colocar uma criança em perigo. E estarei requerendo que a senhora mantenha distância de Lucy Johnson até nova ordem. Depois, quando todos os papéis foram assinados e as ordens oficializadas, caminhei para fora do tribunal com Lucy pela mão e Maria ao nosso lado. Derek tentou se aproximar, mas parou quando viu minha expressão. Sarah, Não, cortei. Você não fala com ela, não fala comigo, não chega perto da gente. Você quase matou nossa filha por dinheiro e custódia. Não há nada que você possa dizer. Mamãe também tentou se aproximar, chorando, com os braços estendidos para Lucy. Vovó sente muito, querida. Vovó não queria machucar você. Lucy se escondeu atrás de mim. Você não é mais minha vovó, disse com voz clara. Vovós de verdade não machucam suas netas. Foram as últimas palavras que minha filha dirigiu à mulher que havia tentado envenenar ela. 6 meses depois, mamãe foi condenada a 2 anos de prisão com sursis e 5 anos de liberdade condicional. Derek perdeu o emprego quando a história vazou na mídia local. Aparentemente, tentar matar sua própria filha para ganhar custódia não é boa publicidade para uma empresa. Trevor me enviou uma mensagem pedindo desculpas, mas nunca respondeu.
Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Lucy voltou à escola, fez novos amigos, começou a confiar em adultos novamente lentamente, mas com determinação. Ela ainda carrega 2 EpiPens, mas não por paranoia minha. Por prudência inteligente de uma criança que aprendeu cedo que algumas pessoas são capazes de qualquer coisa. Jade se tornou nossa família escolhida, a tia que Lucy nunca teve, a irmã que eu deveria ter tido. Ela estava certa sobre uma coisa, eu precisava lutar, mas não da forma que imaginei. Não precisei de vingança elaborada ou justiça poética. Às vezes, a verdade é vingança suficiente. Às vezes, simplesmente contar o que aconteceu é o ato mais poderoso que você pode realizar. Lucy tem 9 anos agora e quando as pessoas perguntam sobre a avó dela, ela diz simplesmente, não temos mais contato. Ela fez escolhas ruins. É uma forma madura de descrever uma traição inimaginável, mas Lucy sempre foi mais sábia que sua idade sugeria. Quanto a mim, ainda verifico rótulos 3 vezes. Ainda carrego EpiPens em 2 lugares diferentes. Ainda fico alerta quando estamos em situações novas. Mas não é mais paranoia. É simplesmente uma mãe protegendo sua filha num mundo onde aprendemos que até mesmo família pode ser perigosa. E está tudo bem, porque agora eu sei a diferença entre cuidado legítimo e manipulação, entre amor real e controle disfarçado, entre família que protege e família que prejudica. Lucy está segura. Estamos seguras. E às vezes, isso é tudo que importa. Numa tarde quente de verão, enquanto Lucy brincava no quintal com os amigos, encontrei uma carta na caixa de correio. Sem remetente, letra que eu não reconhecia. Dentro, uma única linha: pessoas como você não merecem filhos. Rasguei a carta, joguei no lixo, e voltei a assistir minha filha rir com as amigas. Algumas pessoas nunca vão entender que proteger aqueles que amamos não é paranoia, é amor. E eu posso viver com isso porque no final das contas, Lucy pode viver. Literalmente. E isso é tudo que importa.